Senhoras e senhores, hoje foi o dia de assistir Extermínio 3, A Evolução. E eu nem tenho como descrever esse filme de outra forma que não seja, cara, que filme esquisito, velho. Mas antes da gente seguir pra crítica, se é a sua primeira vez aqui no canal, oi, eu sou o Luca, e se você gosta de filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia a cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta se você assistiu ou vai assistir ao filme, hein? Mas bora lá, né? Extermínio 3, ou 28 anos depois, como o próprio título já diz, é o terceiro filme da franquia que começou lá com o Extermínio, né? O 28 Days Later, dirigido pelo Danny Boyle e roteirizado pelo Alex Garland, e conta a história de um cara acordando 28 dias depois que um vírus se espalhou pelo Reino Unido. A franquia trazia um conceito bem forte ali, que foi inovador também, de um vírus que se espalhava em segundos após o contato, e zumbis que não eram super lentos, eles também corriam de desespero atrás das suas presas. O filme tinha um conceito inovador, uma ótima história e um jovem Cillian Murphy ali como protagonista. O único problema é que para conseguir gravar as cenas com a cidade vazia, eles precisavam gravar com uma câmera digital ali, meio que uma Tech Pix, então a qualidade visual do filme não era muito boa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mas de qualquer forma era um ótimo filme. Na sequência a gente teve 28 semanas depois, ou Extermínio 2, que traz uma história de como o vírus tinha sido contido ali e a vida começava a voltar ao normal depois dessa epidemia. De repente uma família se reencontra e é mostrado que existe a possibilidade de algumas pessoas serem imunes a esse vírus. Mas a história dessa família é de um pai covarde que tenta remediar ali os seus erros da maneira mais estúpida possível, acaba causando a volta dessa epidemia. E esse filme, assim, ele tem alguns bons momentos, mas ele é o mais fraco dos três, com certeza. E enfim, depois de muitos anos a gente chega em Extermínio 3, que prometia muito com a volta aí da dupla original, né, o Alex Garland no roteiro e o Danny Boyle na direção. E aqui a gente vê um cenário do Reino Unido 28 anos depois do primeiro filme. E a gente é apresentado a uma família que vive numa ilha, né, numa sociedade ali de sobreviventes fechados nessa ilha por muros e com um caminho apenas pro continente. Eles vivem ali de uma forma não tão moderna, né, como a gente imagina hoje em dia. E antes de eu começar a falar sobre a história em si, esse realismo ali de trazer uma sociedade que parou no tempo de verdade, porque eles não têm nenhum contato com globalização, com esse tipo de coisa, é muito interessante realmente. Mas bora pra essa história dessa família que, assim como esses outros sobreviventes, conseguiram ali se manter isolados. O pai, que é vivido pelo Aaron Taylor Johnson, é um brucutu caçador ali que naquela sociedade é a profissão que sai da ilha para procurar suprimentos e matar zumbis. E apesar de não ter mais nenhum amor basicamente na sua relação, ele tenta, com o seu pouco conhecimento e com muito medo desconhecido ali, e até um certo misticismo, né, Voodoo é pra Jacu! cuidar da esposa vivida pela Jodie Comer, que tá doente, tendo muitas dores e bastante confusão mental. Ao mesmo tempo ele ama muito seu filho e treina ele para que ele também vire um grande caçador. A gente é apresentado a essa família, a gente é jogado na história no primeiro dia do Spike como caçador, no seu teste de verdade, né, no auge ali dos seus 12 anos. Olá, filho. Oi, paizinho lindo! E assim, esse filme é estranho porque ele ficou bem dividido pra mim em duas partes. A primeira é o primeiro dia do Spike como caçador, como eu disse, né? Aqui a gente tem um clássico filme de zumbi com a apresentação de novas ameaças que evoluíram com esses 28 anos, né, que eles tiveram aí de maturação. A gente tem cenas de perseguição muito boas, de caça, com uma direção e uma ambientação muito claustrofóbica e uma montagem bem opressiva. Inserções ali de cenas de guerra, ao som do poema que é crítico a ela, né, o Boots, do Rudyard Kipling. Cara, sério mesmo, essa montagem da primeira parte do filme é insana e me deixou muito, mas muito inquieto. Algumas cenas estão em negativo, com o vermelho ali, as visões que a Isla tem, a meio que esquizofrenia ali que essa montagem passa, a própria caça ali entre o pai e o filho, com o pai tendo que corrigir a insegurança do menor para que ambos sobrevivam, né, aquele dia no continente. Esse trecho do filme é um filme de zumbi 10 de 10, cara, com um ritmo muito frenético e uma visão e um conceito muito legais e muito bons sobre guerra, sobre uma sociedade que se encurralou entre muros e evita a tentativa de desvendar ali o desconhecido e de tentar ver além dos muros, de construir, né, um caminho de volta para a sociedade moderna. A fotografia, a trilha, a mixagem de som estão no ponto perfeito ali e auxiliam demais nesses sentimentos de estar perdendo a cabeça. Sério, essa primeira parte, a primeira metade do filme
é 10 de 10, tem pouquíssimos defeitos, tem pouquíssimas coisas que te tiram daquela imersão, daquela sensação da sua cabeça sendo perturbada ali por conta da montagem. Sério, é muito bom. Já a segunda parte acontece quando, irritado com o seu pai na esperança de encontrar a cura para sua mãe, o Spike vai sozinho pro continente com a mãe, que não vou falar spoiler do filme nem nada, mas basicamente está levando uma pessoa doente pra morte certa, né, porque o continente ali, pelo menos da parte do Reino Unido ali, tá tomada por zumbis, né, vírus e tudo mais, e pessoas malucas que podem atacar você. Então é uma decisão meio louca, né, e meio burra assim da criança, mas é completamente compreensível, né, uma criança tomar uma decisão impulsiva, ainda mais na expectativa de proteger a sua tão amada mãe, né, não é mesmo? Mas por conta desse ponto, o filme se torna uma proposta completamente diferente. Ainda é um filme de zumbi, ainda tem zumbis, ainda tem um pouco desse conceito, mas é um filme muito mais sobre o afeto da mãe e do filho. Quando a gente conhece ali o personagem do Ralph Fiennes, fica muito claro que essa metade do filme é sobre perda. A frase Memento Mori é dita muitas e muitas vezes. E assim como no Apocalipse Zumbi, isso pode ser uma alegoria ali à pandemia, né? Que lá em 2020 até meados de 2022, 2023, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, né, em termos científicos. A gente não sabia tão bem o que estava acontecendo, a gente estava meio cego a algumas coisas, mas factualmente a gente sabia que tinha muita gente partindo, né. Então eu imagino que esse filme seja uma grande alegoria a esses anos que a gente teve na pandemia, tá, alguma coisa do tipo. Na verdade, o Alex Garland revelou em entrevista que ele escreveu esse roteiro antes da pandemia, então não poderia ser um roteiro sobre a pandemia em si, não é mesmo? Mas sim sobre o Brexit, né, o isolamento da Inglaterra, do Reino Unido, do restante do mundo, que ele sentiu bastante na época que aconteceu. Mas a carapuça serve demais e como a gente não é britânico e não sentiu tanto o Brexit na pele, a pandemia acaba sendo uma alegoria que vem mais facilmente à cabeça pra gente. Mas enfim, como eu disse, essa segunda parte ela tem uma boa ideia, que é também separar o filme entre a importância do pai, ensinando a viver, a sobreviver, a lutar pelo que importa pra ele. Vai ter coragem de olhar nos meus olhos e dizer que eu não te dou amor e carinho? Você lembra que você veio comigo a última vez que eu disse que tava com fome? E a importância da mãe na segunda parte, ensinando a amar, a dar valor à vida. Aí tem uma cena muito específica, muito engraçada, sobre dar valor à vida, num sentido meio que literal ali. Mas infelizmente a execução dessa segunda parte é muito mais problemática do que a primeira. A montagem ela fica mais comum, respira mais, a gente perde muito ali o senso de urgência que tinha na primeira parte. Vira um filme bem mais contemplativo, mesmo quando aparece ali o zumbi com as p balançando ali. E, aliás, a quantidade de zumbi pelado nesse filme aqui é coisa de maluco, é coisa que eu nunca vi na minha vida. Enfim, o roteiro empurra convenção atrás de convenção, Deus Ex Machina atrás de Deus Ex Machina, tudo para que a mensagem que ele quer passar com o roteiro aconteça. E ali ele ainda salpica ali algumas alegorias, algumas ideias meio soltas, mas como algumas vezes na nossa vida, os fins nesse roteiro aqui, nesse filme, não justificam os meios. Mas para falar mais especificamente sobre isso, eu vou precisar entrar em... De novo, eu consigo entender uma criança tomando uma atitude impulsiva e sozinho levando sua mãe enferma pro continente e pra morte certa, como eu disse, achando que ele tá salvando ela, né? Também entendo que quando o ser humano tá protegendo alguém que ele ama, ele tá lutando pela sua vida, tá com a adrenalina pulsando ali a flor da pele, a gente já viu acontecer algumas coisas bem pensáveis, né? Porém, entretanto, todavia, o moleque que não conseguia tirar uma flecha direito, de repente ele vira o Rambo, cara. O cara do nada começa a acertar todos os tiros, sem nenhum treinamento, nenhuma evolução, nada. A gente não tem um momento em que ele evolui. Ah, ele erra um aqui, acerta outro ali. Não, ele só começa a dar headshot do nada com as flechas dele. Você que é foda. Mas vamos pra história, porque enfim, né, o roteiro empurra soluções ali pra passar as mensagens que ele quer. A partir do momento que eles vão pro continente e estão de fato enfrentando o problema, as crises da mãe Isla ali, elas diminuem e só acontecem quando o roteiro precisa. Ah, eu preciso gerar empatia ali no sueco ali pra ele ajudar. Ah, eu preciso mostrar um parto numa zumbi pra mostrar o valor da vida pro protagonista, né, o moleque. Claramente fazer um parto numa zumbi é a melhor forma de fazer isso, não é mesmo? Não teria nenhuma outra forma de eu falar assim, filho, olha, a vida é importante. Sério, mano, eu gargalhei nessa cena. Eu gargalhei de ficar com vergonha de estar gargalhando no meio do cinema, porque só eu ri. Umas duas pessoas que estavam na sessão comigo entraram no bonde e começaram a dar uma risadinha também, porque é uma cena muito aleatória. Porque assim, cara, sério, é uma zumbi parindo um bebê ali, e a Isla, né, a mãe do moleque da Jodie Comer ali,
ela tá pleníssima. Ela simplesmente do nada, com as confusões mentais dela, ela virou uma paredeira profissional e tirou o bebê sem uma gota de sangue infectado pingar nele. Ah, mas você pode falar pra mim que o bebê serve pro roteiro pra falar que a placenta ali protege o infante da infecção e botar mais uma informação um pouco científica ali sobre como funcionam esses zumbis, a infecção do filme. Mas a não ser que esse filme gere uma sequência, que eu acho que vai gerar, essa informação pra esse filme aqui não importa. A gente de novo tem uma sequência da hora demais com militares brigando ali, atirando nos alfas e tudo mais e nos zumbis. E na sequência, na cena do posto de gasolina, a gente é apresentado ao Eric, né? Um personagem que é colocado no roteiro pra dizer pro protagonista que fora do continente a vida segue. Tem internet, delivery, redes sociais, tudo mais, né? Tem um recado até interessante sobre como a gente não dá muito valor aos luxos que a gente tem na nossa vida hoje, né? É verdade. Mas pra história em si, a mensagem do Eric pro Spike de que existe vida moderna fora dali, não importa. E por fim, ironicamente, no início do filme, a gente foi apresentado ao menino Jimmy ali, né, que conseguiu fugir após o seu pai se entregar pro apocalipse. Ao longo do filme a gente tem algumas menções ao seu nome colocados normalmente de uma forma bem sádica ali na tela, né, algumas salpicadas ao longo da jornada do Spike, do pai dele inclusive. E no final do filme, quando a gente vê o Spike vagando sozinho pelo continente, ele é emboscado por infectados e de repente surge um grupo de pessoas saídas diretamente de um concurso de cosplay Targaryen da CCXP em São Paulo, com roupas prontas pra sair na liberdade à noite, salvando o moleque. E é mostrado também que agora o garoto adulto Jimmy, né, vivido pelo ótimo Jack O'Connell que tava lá em Pecadores, é o líder do grupo, né, o menino cresceu e ele virou esse líder. De novo, você vai falar pra mim, ah, mas faz sentido uma criança que cresceu sozinha num ambiente nada favorável à vida, sem lições do que é bom e ruim, tem uma moral muito distorcida, um senso estético completamente bizarro. Concordo, isso faz muito sentido. Mas pra história, de novo, a não ser que esse filme tenha uma sequência, não importa. E principalmente, como final de filme, essa cena é anticlimática e bizarra num nível, mas muito estranho mesmo. É uma cena completamente aleatória. Talvez fosse uma pós-crédito e o fim fosse realmente Spike indo embora da vila, né, da ilha dele. Talvez fosse um final mais interessante, mais impactante e tudo mais. Mas esse final é com a galera da liberdade lá é bizarro. E de novo, se não tiver uma sequência, essa cena não importa pro filme no geral, então... sei lá. Quando eu tava editando o vídeo, eu acabei descobrindo que já tem uma sequência gravada, né, que é o Extermínio 28 anos depois, o Templo de Ossos, The Bone Temple, né, vai ser dirigido pela Nia da Costa, já tá gravado, já terminou as gravações e tudo mais. Nia da Costa, diretora do horrível The Marvels, mas também do bom A Lenda de Candyman, é um bom filme de terror ali. E então não se sabe o que a gente pode esperar disso, mas a gente sabe que vai ter uma sequência, então aquele final não é gratuito, mas com uma avaliação aqui é do filme, todas as cenas que prometem ali um próximo filme não deixam de ser um tanto quanto aleatórias e anticlimáticas. Não dá pra levar em consideração que ano que vem tem outro filme. Então, saindo dos spoilers, pra mim a experiência com Extermínio 3 foi essa. São 2 filmes em um. Um ótimo filme de zumbis e um bom filme sobre relações ali. Porém, são 2 partes que pouco se conversam e a segunda metade, ainda que boa, uma montagem menos enervante que serviria pra tracionar essa história de uma maneira ali mais emocionante. Tem alguns momentos bem jogados e muito desse tempo é gasto com promessas que só vão ter alguma importância numa possível sequência. De novo, é um filme que tem uma mensagem interessante, traz algumas alegorias bem interessantes ali na real, sobre pais e mães, sobre uma sociedade que ficou trancada dentro de casa ali na sua redoma, não é mesmo? Então é bem interessante toda essa discussão que o filme traz ali no seu subtexto, mas a sua primeira camada tem vários momentos que não se conectam e que só estão ali para servir essa segunda camada que funcionaria melhor se a primeira tivesse sólida. Como eu disse, ainda é um bom filme e a primeira metade é muito boa mesmo como filme de zumbi. Eu fiquei muito incomodado com aquela primeira sequência, com o boots, mas infelizmente a segunda parte não clicou muito pra mim, principalmente quando eu tento conectar ela com a primeira. Então, pra mim, eu vou fechar aqui Extermínio 3 com a nota 7. No futuro, pensando mais sobre esse filme, pode mudar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, mas acho que não foge muito, acho que não chega em 8. Talvez desça pra 6, mas eu acho que não chega em 8, no máximo um 7,5. Mas eu fecho aqui com 7, tá? Enfim, gente, essa foi a minha experiência. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra ver mais reviews, mais vídeos sobre cinema, cultura pop no geral e tudo mais. E deixa seu comentário também se você assistiu o filme, se você gostou, se não gostou, qual é a sua opinião, se você vai assistir ou não no cinema, deixa seu comentário aí também que eu quero muito saber. E até a próxima, gente. Tchau, tchau!